Star Wars explodiu de um jeito enorme com a estreia de Acolyte no Disney+. Essa foi a primeira produção live action da franquia ambientada fora do período de 70 anos que abrange toda a saga Skywalker. E não para por aí, 2 novos filmes também estão a caminho, cada um explorando novas eras do universo Star Wars. Mas calma, não estou falando desse tipo de era que você está pensando. Hoje vamos entender todas as eras da história de Star Wars, começando pela era do Alvorecer dos Jedi. Alvorecer dos Jedi! A Era do Alvorecer dos Jedi ocorre cerca de 25 mil anos antes de Star Wars Uma Nova Esperança, possivelmente até antes. Não temos datas exatas, porque é a parte da linha do tempo menos conhecida. Se estima que dure cerca de 5 mil anos, chegando a 20 mil anos antes da Batalha de Yavin, quando a Aliança Rebelde destruiu a primeira Estrela da Morte. Essa era marca a criação da Ordem Jedi, sobre a qual sabemos muito pouco. A gente também tem conhecimento que o droide Professor Huyang, visto mais recentemente em Ahsoka, foi ativado nessa época, e provavelmente os primeiros templos Jedi foram construídos como o de Octo. O Jedi Supremo, considerado fundador da Ordem, pode ser uma figura mítica ou metafórica. À medida que a Ordem crescia, organizações ligadas às suas filosofias surgiram, como o Jedi, que se tornou rival dos Jedi, gerando conflitos. Nos quadrinhos e romances Dawn of the Jedi, algumas naves antigas chamadas Thor recolheram 4 sensíveis à força em toda a galáxia e os levaram ao planeta Titan, dando início à Ordem Jedi. Conflitos surgiram, mas os usuários do lado da luz prevaleceram. Antes disso, a raça alienígena conquistadora, Hakath, esteve envolvida, com seus planetas Hakata Prime e Titan sendo canônicos. É provável que o filme de James Mangold não siga todos esses elementos antigos e traga um novo começo para o Alvorecer dos Jedi, criando uma história inédita dentro do cânone de Star Wars. A Velha República. A Era da Velha República começa cerca de 20 mil anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança, embora essa data ainda não seja totalmente confirmada e possa ter começado um pouco depois. Nessa época, uma aliança foi formada entre planetas como Coruscant, Corellia, Alderaan e outros, criando a base para o que viria a se tornar a República. Também é o período em que o uso da viagem pelo hiperespaço se tornou mais difundido, mesmo que não tenha sido sua primeira descoberta. Essa era se estende até cerca de 500 anos antes da Batalha de Yavin, se tornando uma das mais longas na linha do tempo de Star Wars. É nesse período que surge a Ordem Sith e a guerra contínua contra os Jedi, iniciada cerca de 5 mil anos antes da Batalha de Yavin, quando os Sith se separaram dos Jedi durante a chamada Centúria das Trevas. O Império Sith cresce, com líderes como Darth Revan e Darth Bane. Essas guerras Sith duram cerca de 4 mil anos, quase levando o Sith à extinção. Durante esse tempo, os Jedi também entram em conflito com os Mandalorianos, que iniciam sua própria guerra. Um Jedi Mandaloriano, Tor Vizsla, constrói o Sabre Negro, e os Jedi erguem seu templo principal em Coruscant. Quando as guerras terminam, a Velha República é reorganizada na República Galáctica. Quase tudo o que se sabe sobre essa era vem de histórias do universo Legends, livros de referência e menções em outras obras, já que ainda não há histórias canônicas ambientadas nesse período. Isso provavelmente se deve ao fato dos jogos MMO Velha República e Cavaleiros da Velha República, que não são canônicos, e a Lucasfilm prefere evitar confusão antes de explorar oficialmente essa era. A Alta República. A Era da Alta República começa cerca de 500 anos antes dos eventos dos filmes de Star Wars e dura aproximadamente 4 séculos. É considerada uma era de ouro para a República e para a Ordem Jedi, ambos no auge do seu poder e idealismo. Com a ameaça Sith afastada, a galáxia vive em relativa paz, permitindo que a República expanda sua influência pelo setor exterior, compartilhando recursos e prosperidade com novos planetas. Quando surgem conflitos, a República e os Jedi buscam sempre a negociação e a paz. No entanto, um grupo de saqueadores chamado Nihil se opõe à expansão da luz e da vida em seu território, travando guerras contra a República e liberando uma arma terrível capaz de petrificar Jedi e outros usuários da Força: o Grande Equalizador. A Era da Alta República foi inicialmente explorada nos livros e quadrinhos ambientados entre 400 e 200 anos antes da saga Skywalker. Temos uma adaptação live action em The Acolyte, que é ambientada nos últimos dias da Alta República, cerca de um século antes da Batalha de Yavin. Essa era pode ser dividida em 3 fases principais. A busca dos Jedi, a República se estabiliza após as guerras Sith e inicia equipes exploratórias para abrir novas rotas pelo hiperespaço.
Depois, surgem cultos como o Caminho da Mão Aberta, que se opõe a todos os usuários da força, acreditando que manipular a força, mesmo para salvar vidas, é errado. Essa hostilidade culmina nas batalhas de Jedha e Dalvan, onde os Jedi encontram os primeiros sinais do Sem Nome. Outra fase é a Luz dos Jedi. Durante essa fase, o Caminho da Mão Aberta evolui para os mais agressivos Nihil, que atacam os Jedi e destroem a Estação Espacial da República, Farol Estelar. Em Os Julgamentos dos Jedi, o foco é o canto da galáxia tomado à força pelos Nihil. Ainda não se sabe todos os detalhes dessa fase, mas se espera que a ameaça Nihil seja resolvida até o final dela. Essa era é tão extensa que todos os outros períodos de Star Wars combinados acontecem em menos tempo de que a Alta República sozinha. A Queda dos Jedi. A Era da Queda dos Jedi começa cerca de 100 anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança e vai até o fim das Guerras Clônicas, no ano 19 antes da Batalha de Yavin. Nesse período, a antiga Ordem Sith começa a ressurgir secretamente. Os acontecimentos da Alta República mudarão os Jedi e a própria República, se tornando mais vulneráveis à manipulação e à corrupção. Os Jedi desativam vários postos avançados no setor exterior e se tornam mais isolados, centralizando-se em Coruscant. Burocratas e políticos gananciosos se proliferam no Senado Galáctico, e o Lord Sith Darth Sidious se infiltra na posição de Chanceler Supremo, orquestrando crises que mergulham a galáxia em guerra total. Os Jedi são colocados na linha de frente e, eventualmente, são exterminados por suas próprias tropas. Sem oposição, Sidious transforma a República no Império Galáctico e assume o título de Imperador da Galáxia. Ele escolhe um novo aprendiz Sith, o ex-Jedi Anakin Skywalker, agora Darth Vader. Entretanto, os dois filhos de Skywalker são levados para o esconderijo por dois mestres Jedi sobreviventes. Essa fase da linha do tempo é retratada principalmente pelos filmes da trilogia e pela série animada A Guerra dos Clones. O Reinado do Império. A Era do Império dura 19 anos, indo do fim das Guerras Clônicas até a Batalha de Scarif. Os poucos Jedi sobreviventes se escondem, mas muitos são caçados por Darth Vader e seus inquisidores. O Império cresce sem oposição, expandindo suas fronteiras e poder militar, e secretamente constrói uma enorme estação espacial, a Estrela da Morte, capaz de destruir planetas inteiros. O Império e seu líder Sith governam pelo medo, mas começam a surgir os primeiros sinais de rebelião na galáxia. Cidadãos comuns criam uma rede chamada Caminho Oculto para resgatar Jedi e outros sensíveis à força, e pequenas células rebeldes surgem em diversos planetas, agindo de forma independente. Quando a senadora Mon Mothma denuncia publicamente o Imperador, essas células se unem na Aliança Rebelde. À medida que os rebeldes tomam medidas ousadas, o Império tenta sufocar qualquer esperança de resistência. Quando a Aliança descobre a existência da Estrela da Morte, ela lança seu primeiro ataque aberto para roubar os planos da super-arma. Essa fase da linha do tempo inclui histórias como Rogue One, uma história Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Andor, The Bad Batch, Star Wars Rebels e os jogos da série Star Wars Jedi. A Era da Rebelião. A Era da Rebelião começa com uns eventos que antecedem a Batalha de Yavin, incluindo a destruição da Estrela da Morte, e vai até a Batalha de Jakku, 5 anos depois, encerrando a Guerra Civil Galáctica. Apesar de ser a era mais curta da linha do tempo, é também a que mais rendeu histórias. Após a destruição de Alderaan e a vitória de rebeldes em Yavin, mais sistemas estelares se levantam contra o Império. Luke Skywalker e Leia Organa, filhos de Darth Vader, ganham destaque nesse período. Leia se consolida como líder principal da Aliança Rebelde e símbolo de esperança, enquanto Luke se torna um Jedi completo após confrontar o pai e trazer Anakin Skywalker de volta ao lado da luz. Darth Sidious e o Império são derrotados na Batalha de Endor, mas a liderança imperial reage com ataques devastadores pela galáxia, chamados de Operação Cinza, que duram um ano até a rendição oficial na Batalha de Jakku. Mesmo assim, alguns governadores e senhores da guerra se recusam a ceder, mantendo territórios independentes. Essa fase da linha do tempo é marcada pela trilogia original de Star Wars, assim como pelos diversos livros, quadrinhos e jogos que se passam entre esses filmes. A Nova República. A Era da Nova República começa após a Aliança Rebelde se transformar em um governo oficial, durando mais de 2 décadas. Apesar do fim da Guerra Civil Galáctica, reconstruir os danos causados pelo Império é um grande desafio. Planetas da orla exterior caem na anarquia e os remanescentes imperiais prosperam nas regiões distantes da galáxia. Avisos sobre ameaças crescentes são ignorados por altos funcionários, deixando essa responsabilidade para cidadãos da orla exterior
como clãs mandalorianos, soldados da Nova República dispostos a desafiar ordens e a Jedi sobrevivente Ahsoka Tano. Mesmo assim, eles não conseguem impedir o retorno do astuto almirante imperial Thrawn, que provavelmente unirá o remanescente imperial para uma campanha final contra a Nova República. Nesse período, Luke Skywalker inicia uma academia Jedi, tendo seu sobrinho Ben Solo como primeiro aluno. Essa era é o pano de fundo de várias séries de streaming de Star Wars, como Mandaloriano, O Livro de Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew. Ascensão da Primeira Ordem. A era da Ascensão da Primeira Ordem começa 20 anos após a Batalha de Yavin e vai até a Batalha de Exegol, 7 anos depois. Embora a Nova República sobreviva ao remanescente imperial, ela enfrenta corrupção e dificuldade para se manter unida. Palpatine sobrevive em um corpo clone em um mundo Sith escondido nas regiões desconhecidas e começa a reconstruir seu império, dando origem à Primeira Ordem. Leia, ciente do perigo, cria resistência enquanto seu filho Ben Solo cai para o lado sombrio após um mal-entendido com Luke Skywalker, adotando o nome Kylo Ren e se unindo à Primeira Ordem. Com uma nova super-arma, eles destroem o Senado da Nova República e assumem o controle da galáxia por um ano. A resistência de Leia, com a ajuda de Rey, neta de Palpatine, que treina como Jedi com Luke e Leia, inspira a galáxia a lutar contra a opressão. Juntos, eles derrotam Kylo Ren, as forças da Primeira Ordem e a Ordem Sith. Essa era é retratada principalmente na trilogia e na série animada Star Wars Resistência. A Nova Ordem Jedi. A Era da Nova Ordem Jedi é atualmente a última conhecida no cânone de Star Wars. Ela provavelmente começa imediatamente ou logo após a ascensão e queda da Primeira Ordem. Embora tenha sido uma era importante em Star Wars Legends, sabemos quase nada sobre ela no cânone atual. Assim como a era a Ascensão do Jedi, ela será definida por um futuro filme envolvendo Rey e seus esforços para criar uma nova Ordem Jedi. Esse filme se passará 15 anos após a Batalha de Exegol e os eventos de Ascensão Skywalker, ou seja, 50 anos depois da Batalha de Yavin, e se espera que Rey tenha alguns alunos, incluindo Finn. O diretor mencionou que a nova Ordem Jedi enfrentará poderes em ascensão que desejam destruí-los, mas detalhes ainda são vagos. É possível que esses antagonistas não sejam usuários do lado sombrio, mas pessoas que, como Luke em O Último Jedi, acreditam que os Jedi causam mais problemas do que ajudam, oferecendo ao filme a chance de explorar a importância da Ordem Jedi. Em Legends, a nova Ordem Jedi enfrentou a invasão extragaláctica dos Yuuzhan Vong, que quase destruíram a Nova República e provocaram a morte de personagens como Chewbacca e Anakin Solo. Essa guerra ocorreu entre 25 e 29 anos após a Batalha de Yavin, bem antes do período do filme de Rey. Embora seja improvável que os Yuuzhan Vong apareçam no novo filme, eles não estão completamente descartados. Por enquanto, essa é a era de Star Wars sobre a qual sabemos menos, e detalhes adicionais sobre a era da Nova Ordem Jedi, a Ascensão dos Jedi e a Velha República devem surgir nos próximos anos.